Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Momento de Acolher. Eu sou Marcelo Gobo e hoje a gente vai conversar um pouco sobre as nossas conexões e relações sociais. Nessa série, a cada semana a gente conversa um pouco sobre um dos pilares da medicina do estilo de vida. Às segundas-feiras a gente fala sobre as nossas conexões. O tema dessa semana são as nossas conexões conosco mesmo. E a cada dia da semana a gente vai passar por um pilar diferente, intensificando as nossas relações com a gente mesmo. A gente passa aqui na nossa região por um aumento do número de casos, então a gente está num momento um pouco delicado da pandemia e muito desafiador. A gente sabe que o profissional que está na linha de frente, no cuidado, diante dessa situação de estresse, acaba sofrendo maior probabilidade de adoecer e de adoecer das emoções, muito em detrimento das restrições e da perda de suporte causada pelo isolamento e pelo desafio de passar pela pandemia, passar por esse momento de estresse, ainda mais numa região como a nossa, que nunca viveu isso. E o novo causa muito desconhecimento, muita incerteza. No nosso último encontro, a gente falou um pouco sobre a validação das nossas emoções, a validação daquilo que a gente tem sentido e como a gente cria um cartão de enfrentamento, como a gente faz um lembrete para não deixar passar aquela oportunidade de viver o estresse de uma maneira produtiva. A gente tem a impressão de que todo o estresse é negativo, de que a gente não consegue crescer diante de um desafio que é um desafio que oprime. E na verdade a gente pode construir uma relação de motivação com o estresse, independente do quão intenso ele possa parecer. Esse modelo de encarar o estresse, de usar isso para uma propulsão, para que a gente consiga alavancar, faz com que a gente supere as situações de uma maneira mais branda e consiga se proteger do ponto de vista de adoecimento psíquico, do sofrimento que isso pode causar. A gente vai reduzindo sempre aquela probabilidade de ficar com uma cicatriz, ainda que a gente não sofra do adoecimento pelo coronavírus, a gente pode ficar, por conta desse estresse, com algumas cicatrizes que perduram, mesmo depois de passar da pandemia. E a nossa força de superação, a nossa resiliência é o principal fator protetor para isso. Então, a gente vai começar a construir isso resgatando o que a gente tem de mais forte em nós. E o nosso desafio essa semana vai ser a reconexão com aquele momento mais desafiador que a gente tenha passado. Então, a gente vai começar a entrar em contato com aquelas emoções que às vezes estão guardadas e que a gente não costuma acessar, para poder lembrar do quanto aquilo nos fortaleceu até chegar aqui. Para isso, a gente vai usar uma tecnologia um tanto quanto antiga. Diante do avanço tecnológico, muitas vezes a gente esquece daquela tecnologia que gera um certo conforto afetivo, que é a caneta e o papel. E a gente vai usar isso para entrar em contato com o que a gente já viveu e relembrar como foi. Então, a partir de agora, eu vou pedir para você pegar um papel e uma caneta e começar a fazer o exercício de voltar naquele seu momento de maior desafio, o momento que você considera na sua vida que houve um maior gasto de energia, que você considera como um grande sofrimento, aquele momento que foi realmente desafiador para você. Você vai olhar para isso como se você estivesse vendo um filme, como se você já não fosse mais aquela pessoa que passou por isso. Você vai olhar para isso e tentar se distanciar, como a gente se distancia para poder ver um quadro, uma escultura. E diante disso, diante desse distanciamento, você vai contar para si mesmo como foi, como você está hoje, como foi esse momento depois do desafio. E a gente vai fazer isso através de uma carta. Então agora que você parou
e olhou, como se você estivesse vendo um quadro, um filme bem lá distante, e como se você não fosse aquela pessoa mais, você vai mandar uma carta para essa pessoa. Você vai mandar uma carta contando aquilo que você gostaria de ouvir lá naquela época. Aquilo que te acolheria e que te motivaria lá naquela época. Então, para isso, a gente vai começar escrevendo para a pessoa mais importante agora. A pessoa que você tem maior poder de cuidar e de oferecer suporte, que é você mesmo. Então a gente vai começar escrevendo querido eu. E a partir daí você pode contar e abraçar você mesmo, escrevendo aquilo que você gostaria de ter ouvido lá atrás, naquela época do desafio. Como se você estivesse dando conselhos e contando que lá na frente vai ficar tudo bem. Que lá na frente você vai continuar seguindo a vida e que você vai dar conta, como você deu conta até aqui. Você possa colocar nessa carta a maior riqueza de detalhes possível em relação ao seu cuidado, como se você estivesse realmente pegando um amigo no colo. Aquele cuidado de abraçar quem sofre, abraçar quem está passando por um momento de desafio. Feito isso, a gente vai fazer o ritual de mandar a carta. Mandar a carta para a gente mesmo. Como que a gente vai fazer? Terminada a carta, a gente vai pegar o nosso papel, dobrar. Se você tiver um envelope, você pode colocar dentro de um envelope. Se você não tiver, você pode só dobrar assim e colocar o seu destinatário. Então, como você vai fazer? Você vai fazer a escrita de colocar o seu destinatário. E aí você vai deixar escrito para a pessoa mais importante, escrever seu nome e colocar embaixo a hashtag momento de acolher, certo? Então, depois que você escrever a carta, você vai fazer o processo de enviar. Você vai fazer o ritual de envio da carta. Certo? Então você vai escrever para a pessoa mais especial, colocar o seu nome e embaixo a hashtag momento de acolher. Feito isso, a gente vai convidar você a tirar uma foto do verso da carta e fazer uma postagem em alguma rede social sua com a hashtag momento de acolher. Certo? Isso vai simbolizar o envio para você. Vai ser como se você estivesse recebendo a carta pelo correio, quando você vê a foto lá. Uma vez feito isso, vai ser o momento de abrir a carta. E aí, quando você abrir a carta, se conecte com aquela emoção daquele conselho que você está se dando, daquele momento de carinho consigo mesmo, daquele momento de apoio e de suporte, e se deixe invadir hoje, nesse momento desafiador, por aquela sensação que passou. Como se você estivesse redescobrindo a força que você tem, redescobrindo a sua capacidade de superar desafios e de superar aquelas situações que são graves, que a gente considera como sendo impossíveis de serem superadas, porque estão doendo muito. Como é o momento atual, como pode estar acontecendo com você, com um amigo, alguém que tenha sofrido alguma perda nesse momento nosso, ou que possa estar com muito medo de perder alguém, ou de ter
algum sofrimento desse tipo, ou que não se sinta dando conta da carga de trabalho, da tensão, dessa solidão que vai crescendo por conta desse distanciamento que a gente tem que passar. Você vai ler a carta entrando em contato com isso e tomando aquele acolhimento para o momento de hoje. Com isso, a gente vai aumentar a nossa resiliência, aumentar a nossa percepção de potência interna. E esse é um dos fatores de maior proteção diante de uma situação de desafio. Quanto maior o nosso nível de resiliência, a nossa capacidade de poder superar e de vencer o desafio, de se adaptar às mudanças, maior a nossa percepção de felicidade, maior a nossa longevidade, melhor a nossa percepção de qualidade de vida. Isso é algo que a gente consegue entender através da ciência, através de estudos longitudinais, que quanto maior a nossa percepção de resiliência, de gratidão diante do desafio, mais a gente está protegido em relação a ser feliz. Como a gente já comentou aqui das outras vezes, a nossa felicidade ela é 50% genética. Os outros 50%, 10% relacionado a eventos e 40% a como a gente lida. E dentro desses 40%, aquilo que tem mais poder, mais potencial de ensinar a gente a ser resiliente é olhar para esses momentos de desafio e ser grato por isso. Aumentar o nosso número de interações positivas conosco e com o nosso entorno. E a gratidão é o maior exercício disso. Então agora que você já olhou para trás, já viu a força que você tem, já se colocou no colo como se você estivesse se abraçando, é hora de ser grato. Ser grato a esse momento e ressignificar aquele desafio do passado e o desafio do presente. Entendendo que esse é o tipo de coisa que vai te fazer mais forte, vai te preparar para situações e novos desafios do futuro. Que o eu do presente venceu todos os dias difíceis até agora e vai continuar vencendo. Muito obrigado, esse é o nosso momento de acolher de hoje.